Meus amigos, Carolina Dickmann revelou como foram os últimos momentos de Preta Gil e eu quero mostrar aqui. E também iremos abordar sobre uma mulher que teve uma revelação com a Preta Gil dias antes dela ir a óbito e agora está viralizando. Eu quero mostrar um trecho para vocês e comentar algo importante e sério sobre isso. Me ajuda com o seu like, que você sabe que é indispensável para o funcionamento desse canal e é só um cliquezinho. E também a sua inscrição aqui é indispensável. Vem pra cá, se inscreve no nosso canal. Todos os dias vídeos novos, notícias inéditas. Não fica de fora, vem pra família. Ah, e no final vai ter uma oportunidade, uma ferramenta que pode mudar a tua realidade financeira. E não se preocupa, que é de forma honesta, de forma segura. Você só vai precisar de um celular com conexão na internet. E isso nesse contexto de crise aqui, de escassez, onde quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar, então aproveita. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos pro vídeo. Muita gente sabe que Carolina Dickmann e Preta Gil eram grandes amigas. Inclusive, quando a Preta Gil iniciou seu tratamento experimental nos Estados Unidos, a Carolina Dickmann fez questão de comentar isso em rede nacional, externando seus sentimentos. Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos. Eu queria pedir para todo mundo que gosta da Preta para botar aquela força, aquela energia, aquela oração, seja no que você acredita. A gente está muito confiante. Então hoje eu tô chorona, gente. Eu quero pedir. E agora, profundamente abalada, Carolina Dickmann abriu o coração e falou dos últimos momentos de Preta Gil. Como as circunstâncias, seu estado de saúde foi se agravando, se Preta Gil tinha dores ou não, e como tudo aconteceu até culminar no seu óbito. Olha só o que Carolina Dickmann falou. Quando eu resolvi ir, assim, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. E quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. E esses últimos 4 dias foram... Ela foi indo, né? A gente querendo muito que ela viesse pro Brasil, mas ela muito fraquinha, sem dor. Né, controlada pelos medicamentos e cercada de muito amor, Andréia. Muito amor, muito, assim. Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela. E dizendo que amava a Sol, né, a neta, o Francisco, a Flora, a doutora Roberta, que estava com a gente também, Jude. Foi a gente debruçada sobre ela, amando profundamente em todos os minutos, assim. Então eu quis falar com você quando você me perguntou para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor e que ela estava com muito amor, muito, 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 muito. E entra aqui o que eu falei no último vídeo sobre o último pedido de Preta Gil. Se você não assistiu, assiste. Esse tratamento experimental, conquanto seja uma alternativa para um paciente onde se esgotaram as demais alternativas de poder reverter o diagnóstico da sua doença, da sua patologia, ele imprime certos riscos. Por isso que ao indivíduo submeter em um tratamento assim, ele tem que assinar diversos termos. E um dos riscos é que a vida desse paciente pode ser encurtada, porque o paciente passa a ser exposto às substâncias, a protocolos que são de caráter experimental e que acabam debilitando o organismo. Então isso pode resultar, uma vez que o tratamento não surta o efeito esperado, mas pode haver o efeito colateral de encurtar a vida do paciente. E pelo que a Carolina Dickmann fala aí, a Preta Gil estava até bem, e de repente a piora dela se deu de forma muito rápida. E eu creio que é o organismo já debilitado diante de substâncias, de protocolos que são exaustivos e muito pesados para um organismo que já está fragilizado com uma doença que é devastadora. E isso é fato. E agora começou a repercutir a fala de uma mulher a respeito de uma revelação com Preta Gil. Isso foi dito aqui dias antes, não foi dito agora, foi antes da Preta Gil ir a óbito. Preste atenção aqui em um trecho que está viralizando. Primeiramente, paz do Senhor. Nessa madrugada eu tô aqui, que eu vou pro joelho, daqui a pouquinho às 3 da manhã, são 2h38. E eu queria relatar uma visão que eu tive com a Preta Gil, tá? Essa visão foi semana passada.
E eu fiquei meio assim de querer falar, porque as pessoas acham que a gente faz vídeo só pra ganhar engajamento, e isso e aquilo, mas o meu negócio é com Deus, né? E eu conversei com meu marido, que quando eu acordei era mais ou menos 5 e pouca da manhã, porque Deus quando me dá essas revelações é de 4 e poucas, 5 horas da manhã, 6 horas, nesses horários pra mim não se esquecer, que é revelação de Deus. Pessoal, eu tive uma visão com a Preta Gil. Nessa visão eu estava dentro de um elevador, só que eu não subia, tá? Eu descia do elevador como fosse para o térreo. E quando eu chegava nesse térreo, não era o térreo, tá? Descia mais um pouco. É muito forte. E ali eu vi uma serpente, com a cabeça gigantesca, serpente muito grande. E essa serpente me olhava, e ela colocava a cabeça para fora do elevador, e ela ia em sentido, como se ela estivesse vindo para um lugar que fosse a terra, mas não era. Parecia um lugar mesmo, onde as pessoas... Eu nunca tinha visto na vida, eu não sei que lugar é esse. Mas eu via as pessoas ali andando. E eu deparava com a Preta Gil. Quando eu saía de dentro daquele elevador, a serpente ia na frente. Preste atenção. Ela me olhava, mas ela não tinha poder de fazer nada. E ela ainda abria a boca. Eu via aquela boca bem grande, aquela língua. E ela ia. Eu saía, eu via a Preta Gil. Ela estava com uma roupa preta. Um vestido preto e um sapato preto. O Senhor me fazia ver o vestido dela, o sapato dela, e o Senhor me mostrava. Quando Deus me mostrava, Deus falava assim pra mim, segura na mão dela. Ela estava conversando com as pessoas. Nunca vi na minha vida. Até arrepiada. E eu falava assim, Preta Gil, Preta Gil. Aí ela olhava pra mim, não me conhecia, e eu pegava na mão dela, Preta Gil, aceita Jesus como seu único e suficiente salvador, Preta Gil. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. E conforme eu segurava na mão dela, ela baixava a mão assim, tirando a minha mão, e falava, você tá louca, eu não nego minha religião. Quem disse que eu não tenho Deus? Eu falava pra ela, eu sei que você confia em Deus, mas aceita Jesus como único e suficiente salvador, porque Satanás quer te levar. E logo depois, pessoal, que eu acabava de falar isso, tinha um homem atrás dela. Esse homem branco, baixo, o cabelo desse homem era mais ou menos da cor do meu cabelo, ele não era feio nem nada, e ele estava seguindo ela. Quando ela me dava as costas, ela ia, eu ficava triste, porque ela não queria me ouvir, e eu ficava entristecida. E nisso que eu me entristecia, ela ia andando esse homem atrás e sumia. Pessoal, eu não tô aqui pra dizer que Deus me falou que ela vai morrer, tá? Mas eu tô aqui pra relatar uma visão que eu tive. E nessa visão eu acordei meio assustada, porque não é uma coisa normal você sonhar com alguém que é famoso, a não ser que Deus não queira trazer pra essa pessoa, tá? Alguma advertência. Alguma coisa. O Senhor quer falar. Como a gente não tem acesso, eu estou fazendo o vídeo. Mas o Senhor mandava naquele sonho falar que era para ela aceitar. E aquele homem seguia ela. O que é mais estranho é que quando aquele homem seguia ela, ele olhava para mim. Rebando comandar a súbria. Alava sébria. Ele olhava para mim com um olhar assim, ó, não gostando. E eu creio que esse vídeo vai chegar nela. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E eu acredito que existem pessoas que podem estar próximas a ela, que podem estar pregando para ela o Evangelho, e Deus pode salvar. Deus pode mudar o quadro. Deus pode tocar. Deus pode mudar a situação. E muita gente ficou chateada, dizendo, poxa, agora que a Preta Gil vai a óbito, aparece alguém fazendo previsão, querendo surfar em cima, mas na verdade esse vídeo foi postado antes da Preta Gil ir a óbito. Inclusive a Patrícia, a mulher do vídeo, até falou sobre isso. Pessoal, a paz do Senhor Jesus, então, pessoal, meu esposo é minha testemunha, tá? Quando eu tive essa visão no sonho com a Preta Gil, tá, eu não queria contar. Por quê, pessoal? Porque eu sei que as pessoas criticam muito, falam que a gente tá atrás de fama, e não é. Eu não sei porque eu tive esse sonho, porque eu não tava nem orando pela vida dela, vou ser bem sincera, na época. Só que eu tive o sonho, eu acredito que os sonhos é revelação do Senhor. Então aqui pra confirmar que não foi nada de mentira, nada inventado, não precisa... E assim, gente, eu entendo que toda revelação que Deus confia a alguém, toda mensagem que Deus confia a alguém, ele tem sempre um propósito. Por isso eu não creio nessas revelações de internet, onde se enxerga uma pessoa famosa no inferno. Afinal, que benefício, que edificação vai trazer saber que o Michael Jackson está sendo atormentado? Por isso, eu não creio nessas revelações, mas entendo quando Deus revela algo, ele tem um propósito. Seja para livrar, para exortar, para edificar, mas sempre há um propósito.
E para essa revelação ser de Deus, essa mensagem tem que ter alcançado a Preta Gil, e eu sei que Deus tem os mecanismos para isso. E está aqui uma outra razão pela qual eu não faço juízo em relação ao destino de uma alma. Para mim, o cristão deve se limitar a falar aquilo que Jesus ensina, aquilo que a Bíblia ensina sobre os critérios para se alcançar a salvação mediante a Cristo Jesus. Agora, o destino de uma alma, isso daí fica para Deus. Deus é o justo juiz. Até porque nós não sabemos como foram os últimos minutos dessa pessoa. E há muitos mistérios que permeiam isso. Tem até um documentário aqui no YouTube, se eu não me engano, o nome é Efeito Lázaro, algo assim. E tem um relato de um americano que viveu uma vida de promiscuidade e tinha uma mãe que orava por ele. E nos seus últimos momentos de vida, ele se converteu a Cristo. É um testemunho de pós-morte. Ele chegou a sair do seu corpo. E ele chegou a refletir. Será que minha mãe vai saber que o filho rebelde dela, por quem ela tanto orava, se converteu nos seus últimos momentos de vida de uma forma assim totalmente inesperada e fantástica? E Deus deu a ele a oportunidade de voltar novamente para o seu corpo e de recomeçar a sua vida agora sob a luz do Evangelho. Então assim, gente, existem muitos mistérios na vida. A gente não sabe como foram os últimos momentos de uma pessoa que foi ao óbito. E muitas vezes nesse último momento pode ser decisivo em relação ao destino eterno dessa pessoa. E Deus, ele é misericordioso, bom e justo. Então eu prefiro aqui me limitar à minha resignação em relação à partida de Preta Gil. Igual eu já falei em outros vídeos, por mais que eu discorde de posturas que ela tinha, jamais desejaria o mal dela. Pelo contrário, queria muito que, assim como a minha mãe foi curada de câncer, ela também revertesse esse quadro clínico e fosse curada. Era o que eu desejaria do fundo do meu coração. Mas infelizmente aconteceu de uma outra forma. E fica aqui as minhas condolências mais uma vez à família enlutada. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm a visibilidade da Preta Gil e que estão sofrendo com uma patologia como essa. E que um caso como esse, que ganha visibilidade porque é uma figura pública, que venha servir para a gente de alerta, para a gente interceder, para a gente orar e sensibilizar com outras pessoas que estão sofrendo assim também. Porque eu vivi isso de perto com a minha mãe. Não é fácil você ver alguém que você ama lutando contra uma doença tão terrível. Mas enfim, gente, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. Deus abençoe você, a sua família, Deus te guarde, te livre, te dê saúde. E eu vou deixar você agora com um relato que eu quero que seja transformador para você. Preste atenção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu, como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, pra vocês verem que é possível. Se é possível pra mim, também é possível pra várias outras mamães. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também o QR Code, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a todas as informações. Aproveita, esse é o teu momento, aproveita.